Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Café Empreendedor. Meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Érica Martins do @Leituras de Negócios e o Vinícius Giusti do @VG Associados. Gurizada, e hoje a gente vai conhecer o programa Cidade Empreendedora. Mas antes de entrar nesse bate-papo, vou lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi. Aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para Sebrae, seja qual for o teu negócio, o Sebrae é para ti. E também pelo Café nós falamos para a Agência Arcona, marketing de resultado, impulsione o seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. E também pelo Café nós falamos para VG Gestão de Resultados, projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o @VG Associados e saiba mais. Gurizada, e o Café é gravado diretaço aqui do Fábrica de Podcast com apoio técnico do nosso querido Douglas Bierhaus. Então já segue aí no @fabrica.podcast. Fala, gurizada, tudo tranquilo na Santa Paz. Finaleira de ano, já naquele ritmo de festa, todo mundo enlouquecido no trânsito, no supermercado, né? É uma loucura. Buenas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Comentando quando esse programa está sendo gravado no meio de dezembro, né? Fazendo conta de cabeça aqui, quando é que é o meio de dezembro, que a essa altura a gente não sabe nem em que momento nós estamos. Mas pra quem nós nos estamos escuta... na sexta-feira do ano, desde o dia 1º de dezembro. É verdade, Exatamente. Muito bom, excelente. Pra quem nos escuta, a gente tá gravando ainda em 2023, mas provavelmente esse programa vai para o ar 2024. Então, as nossas referências podem para quem estar... nunca viu. As referências podem estar meio atrasadas Pode ter acontecido várias coisas na virada do ano aí também, mas enfim. Em um ano a gente pode estar atrasado. O boom do 2000 já passou. Será? Acho que sim. Olha que tem governo novo na Argentina, vai acabar assim, com o nosso turismo. Vai acabar com o nosso turismo. Pra quem nos escuta se situar, no dia de hoje o trending topic é o sequestro do Marcelinho Carioca. Então, eu vi. Mas não vi isso aí, mas então tá ok. quem nos escutar vai saber, é nesse dia, né? Vamos na pagodeira em Itaquera? Veja bem, acho que não. Acho que não é indicado. Vamos que... falar de programa Cidade Empreendedora aqui. Vamos lá, então. É que tu facilitou, né? Como tem um meme a cada dia, agora o pessoal sabe que dia foi gravado. Não. Foi o dia do meme do Marcelinho Carioca. Muita coisa pode ter. E ontem foi o aplicativo, né? Que saiu dos famosos aí. Isso eu tô por fora. Domingo no acesso às redes. Muito bem, então, gurizada, vamos puxar o nosso bate-papo de hoje aí, que é sobre o programa Cidade Empreendedora. E para falar sobre isso, nós vamos trazer diretaço aí o nosso poderoso... Muito bem, então, gurizada, para falar sobre esse tema, o nosso poderoso da semana é o Fabrício Burkert, ele que é gerente de projetos Sebrae aqui do Rio Grande do Sul. Fabrício, seja muito bem-vindo ao Café Empreendedor, né? E antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos comentar um pouquinho da sua trajetória, quem é, seja bem-vindo. Boa tarde, bom dia, boa noite. Para mim é uma honra estar aqui hoje com vocês, batendo esse papo. O Fabrício é um guri criado aqui em Pelotas, pelotense, nascido e criado aqui no bairro Cruzeiro, do lado aqui do Parque Una. Sou formado em administração de empresas, fui colega de graduação formamos junto, da Érica. Formamos na mesma leva, né? Isso aí. Eu não consegui me formar com a turma, não acabei meu TCC e me formei depois, é uma coisa que eu guardo da graduação. E eu sou gestor de projetos de políticas públicas do Sebrae há 13 anos. Saí da cidade aqui em 2010 eu entrei no Sebrae, saí por necessidade, voltei em 2012 quando tive a oportunidade de retornar. Nesse período todo sempre trabalhei com políticas públicas, o Sebrae não tinha uma área específica de políticas públicas, então eu trabalhava no atendimento e também trabalhava os projetos ligados a políticas públicas. Enfim, casado, pelotense, amo a cidade, amo a região. Hoje eu costumo dizer que com a minha atividade abriu meus horizontes, então eu penso sempre em região. Não consigo mais ver só Pelotas, só Rio Grande. Acho que a nossa região, as cidades são complementares, né, uma das outras. Enfim, guri pelotense, casado e que ama Pelotas.
Maravilha, maravilha. E aqui a gente tem essa contribuição, né? Levar o nome da região pro país, porque a nossa audiência do café é em todos os estados do país. Legal. Mas a gente acaba conhecendo Pelotas, no sul do sul. Sim. E então estamos também alinhados com a tua principal atividade. Legal. Cara, e falando sobre ela, né, eu conversei com o pessoal lá do Sebrae aqui da região esses dias, a gente tava trocando uma ideia, e aí eu conhecendo alguns programas, projetos que são realizados aqui pela nossa Regional Sul, e um deles, chamou bastante atenção, que é justamente no eixo que tu tá trabalhando, né, Fabrício, que é em cima das cidades empreendedoras. E dentro do que eu entendi, o projeto, ele busca, de certa forma, deixar o município mais interessante para que as empresas possam investir, para que o empreendedor tenha mais, mais possibilidade de fazer negócio, assim, mais facilidade. E acho que é legal a gente comentar um pouquinho sobre como é esse programa, como é que ele surgiu, quais são os objetivos que ele tem aí dentro da nossa comunidade. Nossa, e acho que é um programa nacional do Sebrae, né? Isso. Ele é explicar, então, para vocês entenderem um pouco mais, né? É uma estratégia do Sebrae Nacional de 2019, veio para o Rio Grande do Sul, mais especificamente a partir de 2020. O Cidade Empreendedora, o objetivo dele é ajudar a acelerar o desenvolvimento das cidades através da melhoria do ambiente empreendedor. O que vem ser, né, a melhoria do ambiente empreendedor? O Sebrae, o Sebrae começou a atuar com políticas públicas a partir de 2010, porque ele viu que não adiantava o resultado, a gente atuando só com as empresas, melhoria da gestão. Era exatamente isso que eu ia trazer para a roda agora, né? A gente começou a falar especificamente sobre uma ação voltada para a questão de política pública, mas acho que seria interessante começar também dizendo, Fabrício, qual é a vocação do Sebrae no campo das políticas públicas. Inclusive, né, convidar a quem nos escuta aqui a recuperar, a gente já fez um programa sobre o que o Sebrae faz, né, que ainda tem uma coisa meio folclórica aí nas sociedades de forma geral, né, nas cidades. Eu quero vender coisa, então procuro o Sebrae. Eu quero exportar coisa, então procuro o Sebrae. Eu quero essa questão desse apoio do Sebrae para micro e pequena empresa, ele ainda é visto muito, nos parece, muito de forma muito restrita e muito pontual com um tipo de atividade. Sim. Agora, por exemplo, acredito que muitos que nos escutam estão tendo pela primeira vez contato com a informação de que o Sebrae tem uma área de políticas públicas, de que tem algo na vocação do Sebrae que também quer chegar junto, né, com os governos e todas as outras instituições que fazem parte disso. Acho que seria legal falar um pouco sobre isso. Qual é a vocação do Sebrae no campo das políticas públicas? Como é que ele se insere para depois a gente seguir falando de cidade empreendedora? Isso aí. O Sebrae, quando tu falou, eu achei que tu ia lembrar quando o Lima Duarte fazia muito tempo atrás uma propaganda do Sebrae que ele dizia: vem, quer dinheiro, vem que o Sebrae, alguma coisa assim nesse sentido. Quando eu entrei a 2010 e eu era do atendimento, vinham pessoas achando que o Sebrae emprestava dinheiro. O Lima Duarte falou. Então, onde é que tá? Onde não tinha inteligência artificial nessa época, né? Isso. Mesma coisa. Segunda-feira, as pessoas vinham pequenas empresas, grandes negócios pela manhã e iam segunda-feira no Sebrae falar daqueles negócios que vinham no pequenas empresas, grandes negócios e queriam abrir empresa, enfim. Mas, e aí eu comecei a falar, é importante tu tocar nesse assunto, porque as pessoas têm dificuldade até para entender o que o Sebrae faz e o que o Sebrae é. As nossas, digamos, a gente começou a mudar há um tempo recente, mas as nossas mídias, elas são muito ligadas à parte institucional do Sebrae. E não falando que os projetos fazem, na verdade, entregam, né? Então o Sebrae tem, até 2009, por eu entrei em 2009, o Sebrae atuava timidamente com a questão das políticas públicas. Isso veio porque em 2006 foi aprovada a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. E aí, a partir da Lei Geral, que começou o Sebrae a se envolver com política pública. Na Lei Geral da Pequena Empresa tem a questão da sala do empreendedor, o microempreendedor individual, tem a inovação, tem a educação empreendedora. Então, a partir de 2009, a gente passou a trabalhar com os municípios para que eles aprovassem essa lei nacional, aprovassem essa lei dentro do município. Pois bem, em 2010 ali, 11, 12, os municípios, como na nossa região aqui, região sul, da Zona Sul,
nós temos todos os municípios, 23, com a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa aprovada. Mas aí o município aprovava e dizia, tá, e agora? O que eu faço com ela? O que é o MEI? O que é a Sala do Empreendedor? O que é esse negócio de inovação? E muitas vezes... Só fazer uma pausa, para quem nos escuta também é leigo nesse assunto, né? Qual é a principal contribuição da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, além, né, das legislações que já existem e já versavam sobre o tema antes? Aí veio essa questão do município. Essa pergunta que tu fez era o que o município fazia. Tá, e agora? E agora? O que eu faço? Aprovei aí. Aí a gente viu a necessidade de ajudar a implementar. Ou seja, tirar do papel o que estava na lei. E aí nós trabalhamos, na época, 4 eixos que a gente chamou de prioritários. Que um deles era o MEI, que aí o Sebrae, além daquela época do Sebrae fazer registro, que era a abertura do MEI, prestação de serviços, depois eu vou chegar lá, a gente começou a incentivar que os municípios tivessem as chamadas salas do empreendedor, onde o município presta serviço. Mas então o MEI foi uma questão, a sala do empreendedor foi outra, a educação empreendedora, o Sebrae também começou a trabalhar com a educação empreendedora, e aí está dentro de políticas públicas, porque a nossa atuação... digamos, a grande atuação é no ensino fundamental. Então, o ensino fundamental está relacionado às escolas do município. E também a lei de inovação, que eu confesso para vocês, é a questão da inovação que eu trabalhava na época, mas não fazia a mínima ideia do que se tratava aquilo e para que ia servir. E hoje... eu vejo assim, o cara que pensou isso lá em 2006, cara, a gente tá trabalhando tudo isso agora, né? E tem muita coisa acontecendo por causa dessa lei de 2006. Então, assim, como é que pode? Mas, enfim, a partir daí, Érica, aí te respondendo, acho que mais ou menos consegui te responder, o Sebrae passou a ajudar os municípios a, além de aprovar a lei, também tirar do papel alguns desses capítulos. Querendo ou não, seria para também aumentar a arrecadação para o município, né? É uma forma de formalizar um pouco mais esses empreendedores, facilitar a abertura de novas empresas. Acho que esse é o caminho também da contrapartida do município, né? Isso aí, perfeito. Aí o que acontece agora no programa Cidade Empreendedora? Nós temos, e aí casa com a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, né? Quando a gente começou a trabalhar em 2019, 20, o Cidade Empreendedora, quais são os 4 principais eixos que a gente chama os eixos prioritários? Desburocratização, que está a Sala do Empreendedor e a Lei da Liberdade Econômica, que aí também avança um pouco mais. A questão da educação empreendedora, que segue, e vou dizer para vocês que é o maior, digamos, o maior projeto do Sebrae hoje, já há um bom tempo, né? E é onde o Sebrae investe recurso e prioriza é a educação empreendedora. Aí tem as compras públicas, que eu vou poder falar um pouquinho depois de cada eixo desses para vocês. E a questão da gestão pública, que é a capacitação de servidores e também secretários. Então, se tu pegar a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa 2006 e pegar o Cidade Empreendedora, se converse. Aí tem os eixos complementares de inovação. O que o eixo de inovação ajuda? O município a ter a sua lei de inovação. Aí tá tudo casado, sabe? E tu vê quem trabalha mais e acompanha, quem é dos municípios, tu consegue perceber essa evolução através dessas legislações. Agora, podia comentar um pouquinho, falando das leis, a gente deu uma embasada geral, assim, essa lei de inovação, né? O que ela propõe, né, no município que já aprovou, que já iniciou esse processo aí? Tá, a lei de inovação, ela é muito recente em todo o país, né? Uhum. Então, poucos municípios do país e do estado têm a lei de inovação, e aí vem a parte principal, que é, aprovei a lei de inovação, e agora, como é que eu tiro ela do papel? Então, na nossa região aqui, nós temos só Rio Grande, para vocês terem uma ideia, com a lei de inovação. Esqueci de... Camaquã, que aprovou agora o mês passado, novembro, aprovou a legislação de inovação. Tudo através do Cidade Empreendedora. A gente tem um eixo, não é prioritário, mas ele é um eixo complementar. Então, a gente trabalhou Rio Grande. Rio Grande já tinha uma lei, né? Rio Grande tem a lei, eu acho que desde 2019, se eu não me engano, a lei de inovação. Como ela é uma lei muito nova, ela precisa de atualização. 2020, através da Cidade Empreendedora, 2021, a gente ajudou o município a fazer
uma atualização dela, e em Rio Grande já tem empresas conseguindo acessar os benefícios. Que aí está o grande... Tá o pulo do gato. Aí está o pulo do gato. Pelotas nós trabalhamos 2022 e entregamos a minuta de lei para a prefeita Paula. Está em tramitação na Câmara, que isso não depende só do Executivo, né? E acredito, as informações que a gente tem aqui esse ano, 2023, tomara que em 2024, quando o programa aconteça, ela já esteja aprovada. Então, o objetivo é esse, é o incentivo à inovação no município, e aí vem a questão depois, que é fazer conseguir tirar a lei do papel e fazer com que a lei chegue nos empreendedores, né? De fato, na ponta, né? Isso aí. O que é interessante, gente, é que essa construção, ela não é só do Executivo e do Sebrae, tá? Então, a lei de Pelotas, ela foi construída, tinha lá academia, tava o IFSUL, Universidade Federal de Pelotas, Sebrae, Parque Tecnológico, Associação Comercial, Associação Industrial. Então, foi junto com o Executivo, foi um grupo, né, e um consultor especializado nisso, que é o Alexandre Tonin, um consultor do Sebrae, que trabalha em todo o estado com a lei, até fora do estado. Então, a gente construiu uma minuta de lei. Mas essa lei, ela tem que ser revista todos os anos, porque tem muita coisa acontecendo, né? Como, por exemplo, tem bem importante, que é o sandbox regulatório, que aí está muito ligado à questão das startups, das empresas incubadas, né? Mas também é muito novo. Aprove aí, como é que a gente tira do papel? Então, precisa se trabalhar, e parece um progresso lento, né? Mas o desenvolvimento é assim. Tudo que envolve o poder público, assim, não adianta. Aprovação de lei, coisas, tá louco. Coisas no canetaço não perduram, né? Então, e outra, por mais que seja um canetaço de gabinete, alguma coisa assim, se não envolver, né, as representações sociais, menos ainda ganha força, né? Muitas vezes é um assunto meio polêmico, assim, inovação, empreendedorismo, né? Tem correntes ideológicas que vão para um lado, correntes ideológicas vão por outro, estão mais afim, outras menos afim, outras entendem que é importante, mas vai empurrando com a barriga. Fica muito suscetível a governo, né? E aí acho que a minha maior dúvida é a seguinte: como é que funciona esse programa na arrancada? Quer dizer, a gente deu uma ilustrada geral no funcionamento, mas peraí, isso aí, o município é obrigado a participar? Não? É o município que procura o Sebrae? Como é que é essa relação? Como é que a cidade empreendedora chega no município? O Sebrae prospecta, o município prospecta. É o Fabrício que vai lá visitar prefeito por prefeito. E o Ciro. O que acontece? Tem prefeito mais ligado que já sabe o que está acontecendo, e em seguida, que vou citar um aqui, o Fábio Branco, quando ele acabou as eleições, ele já pediu uma agenda com a gente, já sabia sobre o Cidade Empreendedora. Mas o que acontece? Os municípios também, vocês imaginam, eu estou explicando aqui algo que começou em 2020. Então, ele é muito restrito e difícil chegar nos líderes dos municípios. Então, a gente faz um trabalho de prospecção, ele tem um alto investimento do Sebrae e também dos municípios. Ele não é um projeto que o Sebrae faz subsidiando 100%, então tem uma contrapartida. Então, o gestor municipal ou o secretário, eles precisam acreditar no resultado e na entrega daquilo para poder estar fazendo esse investimento. Eu sou suspeito em falar, mas o que o Sebrae faz no Cidade Empreendedora, eu não vejo os municípios com condição técnica de fazer, né? E condição técnica, eu digo, não é por falta de capacidade dos servidores, mas sim porque são pautas que vêm paralelas às necessidades do município, né? Nós estávamos falando aqui das secretarias da Fazenda, que caiu a arrecadação dos municípios todos da região, né? Tu imagina a loucura que são esses secretários da Fazenda para... Não, a divisão com o município, ela é sempre menor. Ela só vem caindo ao longo das últimas Isso décadas, aí. né? Então, assim, a gente faz reunião, apresenta para prefeito, secretário, às vezes para o secretário faz a mobilização do prefeito, às vezes é o prefeito que faz a mobilização do secretário. Então, é feito esse trabalho. Hoje nós temos a nossa região do Sebrae, eu não falei para vocês, mas são 33 municípios. Ela pega de Barra do Ribeiro até o Chuí,
e aí Santana da Boa Vista e Tavares. Então, assim, a gente faz essa apresentação para os gestores, e aí vai do município ter recurso para investir, né? Então, dos 33, a gente tem 9 cidades empreendedoras rodando, alguns municípios já num segundo ciclo, que é o caso de São José do Norte e Camaquã. São José do Norte a gente começa o segundo ciclo agora em 2024, Camaquã começou agora em 2023, e aí depende muito, Leandro, da capacidade também das secretarias e dos servidores em fazer acontecer. Porque o Sebrae a gente vai com a metodologia, com o consultor, comigo, com outro colega, mas quem faz de fato o trabalho são os servidores, né? Então precisa ter essa capacidade técnica também para ajudar a fazer acontecer, senão o Sebrae não faz sozinho. Quem engaja a comunidade é a própria prefeitura, vamos dizer assim. Porque essa ação ela é vista sempre para a última ponta, né? Então, para o empresário, né? Ou para quem quer se tornar empresário. Todas essas ações precisam dessa mobilização. Isso acontece através das prefeituras, eles que vão atrás dos seus arrecadantes para buscar mais interessados no projeto, porque eu acho que o projeto ele pode ser muito lindo, maravilhoso. Se a comunidade não engajar, não vai ter o resultado, né? Não adianta. Vinícius, esse projeto ele é pouco sentido na ponta, tá? Ele é, digamos assim, 90% com a gestão pública municipal, com servidores. A ideia é ajudar o município a melhorar os serviços prestados à comunidade. Então, ele sente no decorrer do programa, muitas vezes nem sabe que existe, nem sabe o trabalho que está sendo feito. É quase tipo um processo de aceleração. Mal comparando com uma aceleradora com startup, é vocês com a prefeitura para as demandas de organizar. Empreendedorismo e inovação. Não, exatamente. E aí tem muito... A gente para, muitas vezes, quando está investindo num determinado município, é na burocracia. Tu vai, por exemplo, abrir uma empresa, aí tu precisa de uma licença do setor ambiental, né, da secretaria não sei quem, aí tu junta assim, cara, uma série de documentos, aí tu leva, sei lá, 6 meses, 9 meses, 1 ano, sei lá quanto tempo para abrir a empresa, e é nesse sentido que no sentido da desburocratização que caminha todo esse treinamento, essa metodologia, é para facilitar isso. Eu até comentei porque eu acompanho um pouco de Camaquã. Sim. Né? Meu cunhado é vereador lá, então vejo algumas postagens e eu vejo que a comunidade participa dos eventos que vocês acabam organizando lá. Então por isso que foi uma pergunta de sim. Claro, né, no dia a dia depois é o que vai se sentindo mais. Mas até saber o que acontece, eu acho que é importante para a comunidade, né? É que o que acontece em Camaquã? Camaquã foi o primeiro município a assinar o Cidade Empreendedor 2020. E tem eixos em Camaquã, e alguns dos eixos precisam envolver a comunidade, como a inovação. Quando a gente trabalha o eixo de inovação, a gente precisa envolver a academia, lideranças locais, para ajudar na construção da minuta de lei e começar, como foi em Camaquã, começar a se trabalhar um ecossistema de inovação. Que não tinha nada, né? Nem se falava em inovação em Camaquã. Eu acho muito engraçado porque, pelo menos eu aqui de Pelotas, né, os pelotenses raízes, a gente olha pra Camaquã e a gente enxerga, é uma cidade que tá entre nós e Porto Alegre, tá próximo daqui, da fronteira, e tá próximo lá do grande centro. Cara, tinha tudo pra ser próspero, tinha tudo pra ser uma baita de uma cidade. E, cara, tá melhorando, mas tem um potencial muito bruto ainda. Muito bruto. Esses municípios que eu acompanho, que rodam cidade, eu vejo, mas aí eu trabalho com isso, eu tô acompanhando e eu vejo uma evolução, mas para a sociedade sentir é bastante difícil, né? Porque a gente sabe que o que a sociedade vê num gestor público é a obra, é a rua asfaltada, é a iluminação, é a limpeza urbana e é a saúde. Então, eu admiro muito esses prefeitos e secretários que investem no processo de melhoria do ambiente, que a gente chama, porque ele é pouco sentido pela sociedade. De reflexo é muitos anos depois, né? Porque quem tem empresa, por exemplo, né? A sala do empreendedor. Sim. Uma barbada pra tu abrir uma empresa hoje, todo o suporte. Cara, quem já tem empresa não vai ver isso agora. Vai ser para as próximas gerações ou para uma geração mais empreendedora. Ou tu vai ver quando tu for sentir, quando for precisar de alguma coisa e resolverem para ti. Não, e eu ia comentar, acredito que algumas gestões acabem optando naturalmente por fazer coisas que têm mais
retorno político do que propriamente, né? Aí a gente entra no grande jogo de damas da política, né? Fabrício, uma coisa que eu tô ouvindo, né? Eu sei que tem a questão dos eixos também, eu te pedi para comentar sobre isso depois, mas para não atropelar e ir construindo, né, para quem nos escuta, assim, esse entendimento. Uma vez que o município pactua com cidade empreendedora, né? Como é que é esse plano de implantação? Tá. O que acontece primeiro? Porque você estava falando em ciclos, né? Então, sim, pressuponho que deva ter complexidades que vão ampliando com cada ciclo e tal. Mas, assim, pactuou, né? Por onde começa? O que muda, pelo menos na vida da gestão, né? Já que, como a gente conversava, os reflexos, eles ficam no segundo plano para a comunidade de forma geral. Mas na vida da gestão, o prefeito pactuou. Por onde começa o trabalho do Cidade Empreendedora? Primeira coisa que a gente faz é o lançamento e faz um grande evento na cidade para dar notoriedade e as pessoas começarem a saber, bom, Cidade Empreendedora, tá, mas o que é Cidade Empreendedora? Tal? Então daí a gente chama as lideranças locais junto com a prefeitura para poder dar essa amplitude. Dependendo do número de eixos, vou falar em 6 eixos, que a maioria dos municípios rodam 6, 7 eixos, né? Isso é discutível também na pactuação. E isso aí, antes a gente discute, tá? Sim, o total são 10 que a gente estava vendo? São vários eixos que podem... E aí o demandante pode escolher com quais ele vai se comprometer para pactuar. Isso, a gente leva e diz, olha, são 4 eixos prioritários que a gente precisa rodar, que é a desburocratização, gestão, compras e educação. Eu levo sempre o eixo de inspeção municipal. Eu, Fabrício, por conhecer a região, por saber que precisa e por acreditar no desenvolvimento das agroindústrias. A nossa região, ela não, tirando o Rio Grande, ela não é industrializada, mas a indústria convencional que a gente conhece. Agora, a agroindústria, aonde que tu vai na região que não existe uma agroindústria? Que não tem um produtor que faça linguiça, queijo, salame, vinho. Então, assim, eu sugiro sempre os municípios, prefeitos, secretários, sempre compram a ideia de trabalhar. E aí a gente melhora a questão do SIM municipal, que é a questão da inspeção. E alguns municípios já vai até por um SUSAF, que é para poder certificar ali o produtor para vender para outros municípios, né? Que é outra coisa da lei. Tu faz queijo aqui, tu pode comer o queijo e vender aqui em Pelotas, mas tu não pode ali em Turuçu vender o queijo de Pelotas. Mas enfim, isso é uma outra pauta. Mas a gente, depois de pactuado, faz esse grande evento, constrói os eixos antes, né? E aí, como eu falei, depende do que o município quer, né? E aí vai a nossa sugestão também. E depois, no mínimo, um consultor começa a trabalhar com cada secretaria envolvida desses eixos. Então, a desburocratização normalmente é desenvolvimento, fazenda, vigilância, meio ambiente. O de educação dentro da Secretaria de Educação do município. Gestão depende, a gente vai conversando. O município escolhe um gestor do programa que vai ser. Normalmente é o secretário de desenvolvimento. E aí a gente começa, eu faço a gestão, dependendo do eixo tem mais de um consultor trabalhando e aí a gente vai embora. Tem municípios que a gente consegue acelerar em meio ano, fazer grandes entregas, outros demora 2 anos, outro a gente precisa constantemente fazer reunião porque não está andando, está parado. Não... Então aí começa um processo que eu considero mais difícil, que é a gente fazer as entregas que está em contrato. No momento que a gente assina, tem lá o plano de trabalho com todas as entregas que o Sebrae precisa fazer, o meu trabalho é fazer essa gestão e fazer acontecer. E aí não é nada fácil, mas a gente tem conseguido avançar bastante. Ficou claro? Ficou, não, a gente está se situando aqui, entendendo um pouco, né? Porque é muita informação, né? É muita informação e eu acho que foge, de novo, não tem como não falar, né? Do senso comum sobre o que o Sebrae faz. Né? Sobre o que as pessoas pensam quando elas pensam no Sebrae ou quando elas pensam que elas precisam de algo que o Sebrae pode contribuir. Né? Aqui a gente fala de um trabalho, bem entre aspas, tá? De bastidores, para que algo que quem tem ou quer ter negócio sinta lá na ponta. Né? Que muitas vezes tem um desconhecimento dessa estrutura legal, jurídica, tributária que se aplica a esse contexto
para formalizar um negócio que seja, né? Então acho que a gente fala de algo muito estratégico para o desenvolvimento econômico do país, né, de forma geral. E o escopo do projeto ele é bem parecido com um programa de consultoria, só que é uma consultoria para um ente que não está pagando diretamente, né? Muitas vezes os decisores ou estão ali por obrigação porque não enxergam isso como prioridade. E aí sempre tem esses desafios, né? De tu conseguir tocar o projeto, conseguir na velocidade correta. Às vezes acontece, sei lá, uma ponte que tem um buraco e a prioridade de todo o governo passa a ser uma coisa mais imediatista. Então, o desafio, tanto no público quanto no privado, ele não é simples, né? Não. Cara, tu tocou num ponto que Tocou num ponto que eu ia perguntar. A Que questão do desafio, é isso? Não, eu ia perguntar do seguinte, dos indicadores. Que começou a fazer a narrativa aqui como se fosse uma empresa, né? Beleza. Mas a empresa ela contrata uma consultoria com um objetivo muito claro. Eu quero vender mais, eu quero melhorar a satisfação do meu cliente, seja lá o que for. Mas como é que tu monitora algo assim, né? As entregas, assim, o entregável mesmo. O que deu certo. O que se avalia, o que é uma coisa palpável dentro do projeto, do programa? Sim. O Sebrae, ele tem um compliance só desse programa do Cidade Empreendedora para justamente monitorar isso. Bom, o que a gente contratualizou está sendo entregue, a gente está entregando. Então, internamente, a gente tem uma cobrança, eu tenho uma cobrança muito grande quanto a isso. Mas, assim, vou falar para vocês cada entrega desses 4 eixos aí que são os prioritários, tá? Mas, por exemplo, desburocratização. A melhoria da sala, se não tem sala do empreendedor, a gente ajuda o município a ter essa sala, a inaugurar, abrir essa sala. O que tem na sala do empreendedor? É os serviços de orientação. O cara precisa de uma orientação para abrir empresa ou para regulamentar. Ele vai nesse espaço e tem que ter uma pessoa ali dando essa orientação para, se não acabar, a ideia é acabar, tá? Mas se não acabar, minimizar a peregrinação. Vai na fazenda, vai não sei, volta lá, vem aqui, não sei o quê. E muitas vezes a pessoa só descobre quando chega, né? Não é aqui, tem que vir em tal lugar Vai antes. nos bombeiros, aí tu vai nos bombeiros. Não, isso é nada. E pra quem não conhece, a gente tá em Pelotas, que a prefeitura tem uns 15 imóveis diferentes em bairros diferentes. Então, se tu errou o prédio, A secretaria. Então, a ideia é isso, é a sala do empreendedor. Quem já tem é trabalhar melhoria, né? Nós temos, para vocês terem uma ideia, tá? E a sala do empreendedor, a gente não trabalha só dentro do Cidade Empreendedor. Se hoje qualquer município quiser abrir uma sala do empreendedor, ele pode procurar o Sebrae, que a gente ajuda ele. A gente está fazendo isso agora em Pinheiro Machado, a gente está fazendo em Morredondo. Então, o município não tem valor para investir, aí não tem um atendimento Sebrae. Não, a gente, sala do empreendedor, para vocês terem uma ideia, nós temos umas 18 salas do empreendedor na região. Certificadas, e aí o Sebrae faz uma certificação junto com a FNQ todos os anos, porque tem município que diz que tem sala, e tem, de fato, mas a gente não sabe quais são os serviços. Então se criou uma metodologia junto com a FNQ para fazer anualmente a certificação. Então nós temos 12 salas certificadas na região. E aí tem selo bronze, prata, ouro e diamante. Vou falar das diamantes, para dar uma valorizada e parabenizar esses municípios. Claro. São José do Norte, Rio Grande, Pelotas, Camaquã e qual é a outra? São José do Norte, Camaquã, Pelotas, Rio Grande, agora me fugiu. Era São Lourenço, caiu para ouro, porque tem a questão, para vocês terem uma ideia. Na certificação, para ser diamante, tem que ter um servidor de carreira na sala do empreendedor. Porque já aconteceu da gente trocar a gestão, chegar lá, não tem ninguém na sala do empreendedor. Era um essa outra CC. pessoa. Então, assim... o cara sabe menos do que o cara que tá entrando pela porta. E assim, né, gente, o Sebrae investe recurso e a prefeitura também de consultoria e capacitação. Aí acaba a gestão e aí se colocou dinheiro público para onde, né? A eterna problemática das políticas públicas, né? Ser algo que seja uma política pública e não uma política de gestão, né? Olha. Então- Que bom, isso aí dá um gotas, hein? Bom. Então nós temos essa certificação anual, então nós temos 12 aí na nossa região, umas 18 salas, mas participando dessa certificação 12.
Também eu não falei dos municípios que rodam Cidade Empreendedora hoje, né? Que é na região Centro-Sul. Na nossa região aqui, dos 33, né? Dos 33, Barra do Ribeiro e Camaquã, na região Centro-Sul. Na região Sul aqui é Pelotas, Rio Grande, São José do Norte, Canguçu, Piratini, Capão do Leão e São Lourenço. Agora a última... Faltou então, Rui do Padre só. Faltou só Rui do Padre. Não, falta algumas cidades. A gente gostaria de estar trabalhando Santo. Vou declarar aqui também. A gente quer vocês. A gente gostaria de estar trabalhando Santa Vitória do Palmar e Jaguarão. Por quê, gente? Porque essas cidades são as cidades que têm maior número de micro e pequena empresa. Então o impacto dela é maior. Não que as outras não sejam importantes, tá? São as cidades fronteiriças, né? Isso aí. Eu fico muito feliz quando uma Barra do Ribeiro quer rodar o Cidade Empreendedora, quando um Capão do Leão quer rodar o Cidade Empreendedora, sabe? São cidades menores, com um número menor de micro e pequena empresa, mas mesmo assim quer investir e trabalhar a melhoria do ambiente empreendedor. Mas não foi nos eixos, né? Fiquei de falar um pouco das entregas do eixo e não fui. Escapei. Desburocratização, é sala do empreendedor e a lei de liberdade econômica, tá? Check. Hoje a lei de liberdade econômica é a legislação que mais facilita para a abertura da empresa, porque o que é feito, o trabalho que é feito para o município regulamentar. A lei aprovar é a mesma coisa. O município pode ir lá, aprovar a lei, mas e aí, regulamentar? A regulamentação a gente trabalha junto com as secretarias da Fazenda, Vigilância, Meio Ambiente e Desenvolvimento, quais são os quinais de baixo, médio e alto risco. E aí os de baixo risco, ele não precisa de alvará prévio. Ou seja, o município regulamentando a lei de liberdade, o cara abre a empresa e vai trabalhar e vai vender o serviço ou produto sem se preocupar com a questão de alvará prévio, entendeu? Então isso facilita muito. Nós temos nós temos a lei de liberdade aprovada e regulamentada em São José do Norte, Rio Grande, Canguçu, Camaquã, quase todos os municípios. Se não está regulamentada, a gente está trabalhando, tá? E essa é uma das principais entregas. Então aí da desburocratização, vou colocar essas duas aí. Compras públicas. Qual é o principal objetivo? Aproximar as empresas locais das compras do município. Isso é... O percentual nacional, tá? Não é só na nossa região, ele é muito pequeno. As empresas, a prefeitura compra menos do que deveria, digamos assim. Aí vai dizer, mas a prefeitura... Não é a questão só da prefeitura. Tem a questão das empresas estarem bem preparadas para entrar nesse mercado, que não é fácil. Mas assim, a gente trabalha uma entrega, que é o município poder ter, e agora também está na nova lei de licitação, a questão do plano anual de compras. Porque a gente entende, se o empreendedor conseguir olhar o que a prefeitura vai comprar, como é que é feito o processo, né? Se é pregão eletrônico, se é se é uma licitação, agora não vai poder mais presencial, mas se tem benefício para micro e pequena empresa. Então a ideia é ajudar o município a construir isso e aproximar ele das empresas locais, fazer com que as empresas acessem esse mercado. A gestão pública é melhoria de gestão, e aí tem várias capacitações para servidor e também para secretários, como PPPs, como a própria gestão mesmo. Então tem várias capacitações que a gente vai, no decorrer do programa, vão acontecendo. Elas acontecem normalmente em Porto Alegre, a gente junta os municípios que rodam no estado, também não falei isso, são mais de 80 municípios que estão rodando Cidade Empreendedora no estado. E a de educação empreendedora, que aí caberia uma conversa só sobre isso, que é a nossa ideia, é levar a metodologia de empreendedorismo para os professores e para os alunos das escolas do município. É uma porrada de entrega, né, cara? Não, eu provoquei justamente porque, como o projeto ele é gigantesco, né, e é mais de longo prazo, é interessante a gente ter essa percepção para entender como é que isso vai funcionando na ponta, né? E tu tocou num ponto que é a questão das compras governamentais. E se a gente parar para analisar, cara, a água que a prefeitura vende, até a caneta que compra, o papel, absolutamente... A prefeitura compra tudo de tudo que é tipo, de tudo que é bens e serviços, né, cara? E por que não o nosso querido empreendedor não tá vendendo, claro, dentro de uma programação bem feitinha,
não vai vender todo o seu capital ali, né, para uma única venda, porque vai que, né? Não é um mercado fácil de tu entrar, não é para qualquer um. Tem que estar muito bem estruturado, mas vale olhar, considerar e de repente ter uma estratégia para esse mercado. Assim como a gente tem uma estratégia comercial para determinado mercado, para entrar com, sei lá, com consultoria, seja lá o que for, cara, uma estratégia diferente para trabalhar com o ambiente público, vamos colocar assim. E aí não só o município que tu tá, mas outros tantos aí. Porque é comum a gente ver daqui a pouco uma empresa de fora, gigantesca, vencendo licitação, vencendo pregão, que o nosso pessoal muitas vezes nem participa. Ou até nem fica sabendo. Nem sabe. Um dos problemas é a divulgação, através de edital de... Quem é que vê edital? Entendeu? O empreendedor lá comprando, vendendo, fazendo a gestão, o cara não olha. E aí o seguinte, no momento que ele consegue vender para um município, ele tá apto a vender para os outros todos, porque o processo ele é muito parecido, ele é igual, sabe? E até pegar essa barbada de como funciona, né? A vender uma vez, participar de um... Cara, é um caminho árduo, assim, né? E meio complicado, assim, participar de um processo desse. Gente, a gente tá se encaminhando. Fala com... Não, mandar um grande abraço pro pessoal da Sabado Licitação, que são parceiros aí. Pô, cara, e eles ajudam não só o empreendedor a passar por todo o processo, eles vão desde a escolha do contrato até o fechamento, assim, eles ajudam. E ajudam também o município a conseguir fazer o processo para vender, para comprar, no caso, porque também é outro problema, né? A gente tá falando da ótica do empreendedor, mas da ótica do município, comprar também é desafiador, é cheio de detalhezinho e muitas vezes dá na trave. Um abraço pro Leandro, a gente trabalhou junto em 2008. Olha aí. Ainda bem que nem falamos de data de formatura, né, Fabrício? Deixa assim. O Vinícius naquela hora tinha falado em desafios, né? Eu acho que seria interessante também a gente comentar que desafios o Sebrae vê num primeiro momento para pactuar, né, toda a negociação e o trabalho, né, de prospecção de mais municípios aderirem e após essa adesão, desafios que vocês enxergam para implantar. Acho que é legal para o pessoal ter uma noção assim de... Érica, o principal, a gente conversa muito internamente, parte estratégica do Sebrae. O município precisa, não basta ter vontade e querer investir, né? Ele precisa ter ele precisa ter estrutura técnica para as pessoas que vão tocar isso junto com o Sebrae dentro da prefeitura, né? O maior desafio é esse. O programa ele é de 2 anos normalmente, mas a gente muitas vezes precisa aditivar o contrato para que a gente consiga executar, às vezes até em 3 anos. Então, assim, para o Sebrae, o mais importante é a gente conseguir fazer as entregas que estão pactuadas. Então, como eu falei, tem municípios que demoram menos, outros demoram mais. Mas o grande desafio, depois que o município assina, é o município ter também essa... Para o Sebrae, a gente tem uma equipe técnica de consultores, a gestão, assim, para nós isso é tranquilo, é o nosso dia a dia, né? Agora, para o município, o servidor ele vai ter que continuar fazendo aquilo que ele tem que fazer e acreditar num programa como esse para também poder se dedicar um pouco mais. Mas, assim, como vocês viram aqui, as entregas elas são importantes. E aí, quando eu falei lá no início da melhoria do ambiente empreendedor, com essas entregas aí só desses 4 eixos, a gente começa a melhorar o ambiente para se empreender, né? A questão da educação. Pô, se tu tiver um professor com metodologias de empreendedorismo, podendo passar para os alunos, a gente podendo chegar num aluno de 8º, falar de 8º e 9º ano, que está ali no momento decisivo da vida dele, né? O que eu vou fazer no ensino médio, né? Ou vou parar de estudar, sabe? Ou vou trabalhar porque eu preciso. Então, a gente poder levar isso, e fazer isso acontecer em 2, 3 anos, a gente acredita que a gente vai ter uma região bem mais desenvolvida, um estado mais desenvolvido, né? Mas o desafio, te respondendo especificamente, é a parte técnica dos municípios em nos ajudar a fazer acontecer. E não rola aquela coisa assim, do tipo, a grama do vizinho tá mais verde hoje, se tá dando certo ali em Rio Grande, se tá dando certo ali, cara, o telefone já começa a tocar. Cara, eu uso isso direto, assim, ó. Tem secretário e diz, tu tem casa em São José do Norte, tu tá lá em Camaquã, pô, tá sempre lá, não sei o quê. E eu uso isso, eu digo, olha, agora mesmo, sábado eu falei,
Camaquã aprovou a lei de inovação. Rio Grande ficou por 2 anos como município no país com o maior número de KNAI de baixo risco, 1.250. E aí o Ministério da Economia ele tem um ranking, porque depois que tu faz esse processo de definição, isso está conectado às secretarias do Estado. Então, a gente depois encaminha junto com o município e o Ministério da Economia e existe um ranking nacional. E aí, se tu for ver, tá os municípios da nossa região lá em... Bagé agora há pouco tempo passou Rio Grande, mas Rio Grande ficou por um bom tempo como o município com o maior número de KNAI no país. Legal. A gente tem aqui a Zona Sul como uma entidade muito forte, muito atuante, que eu acho que faz Sem dúvida, esse encontro dos prefeitos aí para olhar a grama de quem tá mais verde, né? Deixa eu reconhecer o trabalho do pessoal. puxar uma polêmicazinha. Não, uma polêmicazinha agora, porque a gente tá já se encaminhando quase que pro final. E a gente... guardou o sal da lesma, né? Então, a gente fala muito desses desafios. E agora a gente está, já que esse programa vai para em 2024, é um ano de eleição municipal. Buena. Como é que o Sebrae enxerga isso e se existe conversas prévias por todos os lados de quem é candidato para se assegurar também a manutenção desses programas? Porque, como a Érica comentou ali, fez aquela frase, é a realidade de muitos municípios. Entra um governo novo, acaba mudando muito, ou querendo mudar para mostrar que é diferente. Né? Deixa eu chegar junto aí, né? Ano eleitoral pro Cidade Empreendedora, é oportunidade ou ameaça? As duas coisas. Depende do município. Não vou poder falar o município aqui, mas na última eleição a gente já rodava no município Cidade Empreendedora e um candidato nos chamou para fazer uma reunião sobre o Cidade Empreendedora, né? E um candidato. Um candidato. Na cidade que já tinha. Que já tava tinha. fazendo o tema de casa. Isso foi muito bacana. Eu falei, no primeiro momento, disse, e agora? Mas assim, muito bacana, porque ele reconhecia o programa, queria saber mais, entender, para poder dar continuidade. A gente vê, o Sebrae, a gente vê como ele não pode ser um plano de gestão daquele governo, sabe? Não, ele precisa ser um programa de gestão ali e de um legado que ele vai deixar para o município. Né? Eu não acredito, e aí estou falando dos prefeitos que eu conheço aqui, eu não acredito que um prefeito vai descontinuar ou não vai investir numa continuidade de um programa porque começou com outro. Né? Eu, sinceramente, não acredito e tenho... A nossa relação com os prefeitos, principalmente com os que rodam Cidade Empreendedora, eles têm essa visão e até os próprios secretários. É um ano difícil pelo processo, a forma que é o processo. Então, assim, para vocês terem uma ideia agora, eu acho que em abril, quem é ordenador de despesa já tem que sair do cargo para, se quer concorrer, sabe? Então, nós temos alguns secretários de desenvolvimento que concorrem a vereador ou outros secretários. Então, aí esse é o problema. Às vezes não é nem a mudança da gestão, mas sim de quem estava tocando o programa com a gente. Então, ele é um ano que a gente... dá uma segurada. Você pode vender, no sentido pode trazer novas prefeituras durante todo o período eleitoral, inclusive? Mais prospecção do que fechamento. Isso aí porque quem tá no final não vai fechar ali um programa, entendeu? Mas ele vai me dizer, se eu ganhar a eleição, a gente conversa em janeiro, fevereiro. Volta aqui dia 2. Então assim, a gente leva isso muito tranquilo, a gente tá aberto para todo e qualquer município. O que eu falei dos maiores é que quando a gente trabalha, bati 2 vezes, quando a gente trabalha com municípios maiores, o impacto é maior, porque tem mais micro e pequena empresa, né? Mas não necessariamente que a gente... Então a gente está aberto, a gente gostaria de, se pudesse trabalhar com todos, a gente nem teria capacidade de atender todos. Não. Então fica a dica para os candidatos aí no país afora, mais um tema de casa para suas plataformas. Para entender como é que está esse setor na prefeitura, né? É verdade. Tá querendo aproveitar essa oportunidade também. Olha, são grandes entregas de impacto que vai mexer com a vida do empreendedor em algum momento, em alguma... Né? E aqueles municípios que já vêm trabalhando, acelera. A gente ajuda a acelerar. A gente tem muito técnico, muito consultor junto no trabalho, tocando, né, o dia a dia do programa. Enfim. Muito bem. Chegamos ao final. Acho que o Leandro tem uma pergunta final. Eu tô olhando aqui para puxar. Vocês estão. Tem um eixo que me chamou a atenção aqui, que é o marketing territorial.
Ele sempre Tá. vai pro lado dele, né? Ah, Ele Arcona, sempre puxa a brasa, né, cara? Tá certo, O tá que certo. significa esse marketing territorial? Cara, a gente tá fazendo, a gente rodou, na verdade a gente chama ele como, é um guia de investimentos do município, tá? Então assim, ó, tem, por exemplo, Rio Grande, legal. viu, de São José do Norte, e a gente aditivou o contrato, agora vai rodar vai ter em São José do Norte. Então o que a gente faz? A gente pega todas as potencialidades do município e coloca num documento, ele é construído por uma consultora bem conhecida e uma consultora que já trabalha com a questão do turismo na Costa Doce. Então ele é uma entrega bem bacana, é digital, para conectar nas redes sociais da prefeitura, para o município poder vender para fora. Enfim, a gente está fazendo, para ter uma ideia, a gente começou, isso foi uma demanda do prefeito Vinícius, de Canguçu. A gente começou a rodar em Canguçu, aí já tem em São José do Norte, já tem em Camaquã. Mais ou menos assim, por que é maravilhoso investir na minha cidade? Em outras palavras, Isso aí, o que torna a minha cidade interessante para o determinado setor? O que eu tenho de diferencial aqui? e até pela questão das pessoas saberem, a gente fala muito em informação, né? Falta muita informação ainda para as pessoas, sabe? A gente acha que com a questão de rede social, internet, celular, mas falta muito. Então, tu acaba vendendo interno e externamente esse material, hein? Fica a reflexão para quem está nos ouvindo aí, da cidade que tu tiver. Você saberia vender a sua cidade? Torná-la interessante para alguém investir? Isso aí. Procure o Sebrae. Pausa dramática. Procure o Sebrae. Muito bem. Show de bola, gurizada. Chegando na finaleira aqui já. A gente tem um quadro aqui, Fabrício, que é o seguinte, ó, o outdoor do empreendedor, né? Então a gente sempre pede para os nossos poderosos deixar uma mensagem, deixar uma frase, né, de impacto aí na Avenida Paulista, 40x4, ou quem sabe até lá no Porto, Rio Grande, no estaleiro gigantesco, aquele negócio chega assim, ó. Mas para deixar uma mensagem para os empreendedores ou quem sabe para os prefeitos aí, vou deixar contigo a Não precisa mensagem. ser que tu autoral, quiser. tá? Não precisa ser autoral, pode ser uma escolha tua. Enquanto tu pensa, a gente toca os Vamos outros puxar quadros o aqui. próximo quadro aqui, que é o Gotas de Inspiração. Não comprar me dá a oportunidade de viver. Pausa dramática disso aí, hein? Quem vai ver o meu rosto depois viu que eu franzi assim a testa. Tu não gostou dessa frase? Hein? Vinícius? O que houve? É incomodativo, Vamos mas de eu novo, acho, vamos de novo, que vamos de novo. mas eu acho que a curadoria da Martins Espera, Érica espera. foi proposital. Espera vou o falar quadro. novamente. Espera o próximo quadro. A provocação é... Não comprar me dá a oportunidade de viver. É da Joana Moura, então que puxa aí o nosso estante do empreendedor. Já vou te pedir aqui ó, o auxílio. Pessoal, esse livro, faz muito tempo que eu queria comentar aqui na estante, né? Enfim, eu concluí a leitura antes. O nome do livro a nossa dica de leitura de hoje é este livro chamado E Se Eu Parasse de Comprar? Né? E a autora é a Joana Moura. Ela era uma pessoa que tinha todo um contexto de consumo, principalmente de roupa, sapato, enfim, bastante desordenado. E ela em um dado momento da vida se reconheceu como, né, uma pessoa que tinha um problema com isso, seja pela conta bancária, pelo guarda-roupa, enfim, né, a questão dela está bem situada nas coisas da moda, tá? Roupa, bolsa, sapato, acessório, esse tipo de coisa. E em um dado momento ela chegou ao extremo em vários contextos da vida por conta disso, e ela resolveu fazer uma experiência de passar um ano sem comprar nenhuma peça de roupa. E ela criou um blog para contar para as pessoas. Gente, isso é 2010, 2011, se eu não me engano, que ela fez a experiência. Ela criou um blog para contar para as pessoas, porque ela disse, bom, se eu assumir o compromisso de ficar falando sobre isso, vai ser mais fácil para eu cumprir. E aí o blog, na época, acho que era um ano sem Zara, uma coisa assim. É isso aí. Isso. E só que assim, vocês podem me dizer assim, o que isso tem a ver diretamente com as leituras, né, com os temas de interesse do café? Não, jamais. Cara, esse livro é uma aula de comportamento do consumidor que vocês não fazem ideia. Para qualquer pessoa que trabalha com esse tipo de venda, quando ela começa a detalhar, que ela se dá conta quais situações faziam ela comprar, como é que as vendedoras abordavam, como é que os provadores eram. Claro, eu não tô falando isso num mau sentido, tipo... empresários do ramo da moda tirem proveito das pessoas que estão desordenadas nas suas relações de consumo. Eu franzi a testa justamente porque o meu cliente ouvindo de mim essa frase, ele tá pensando, fica quieto. Fica quieto. Não, vê bem, a gente tá falando de uma coisa
praticamente patológica, eu ia né? dizer, exato. Com certeza. E é a pegada da nova economia. E eu já ia falar sobre isso, e eu acho que independente de como as empresas constroem as suas campanhas, a ideia do consumo consciente, inclusive porque já tem empresas atuando Sem a dúvida. partir disso. Né? Então, é muito legal, por mais que seja uma coisa mais autobiográfica, né? Que surgiu num contexto mais de blogueira e ela segue até hoje, ela é colunista da Folha, se eu não me engano. Enfim, ela segue trabalhando um pouco mais com essa comunicação autoral, mas para qualquer pessoa que tem negócio e quer pensar sobre comportamento do consumidor a partir de um caso, é uma baita leitura. Fazer um gancho, eu sei que já vai ter passado a época, mas na minha família a gente fez o Amigo Secreto das Crianças desse ano. E aí tu tem que levar um presente e tem que levar um brinquedo para doação justamente para substituir esse presente que tu vai ganhar. Então justamente Bacana. na questão de diminuir o consumo ou pelo menos tu também reaproveitar, né? Ter essa pegada que tá muito em voga. Tem que olhar para isso e tem que entender, não só fazer por fazer, mas também entender o porquê das coisas. Mas essa leitura vale muito a pena para olhar os aspectos emocionais ligados à compra. Porque não é um livro que vai teorizar sobre isso. Sabe? É um livro que vai ser uma coisa autoral, é a pessoa Quantas fazendo a sua horas narrativa. te custou aquela blusinha? Tem um dado momento que ela fala isso. Quem eu teria sido se eu não tivesse botado tudo que eu ganhei dentro do meu guarda-roupa? E começa a fazer comparativo de colega que estudou fora, de colega que comprou imóvel, de colega que fez uma viagem. discussão super importante. Ela tá entre as leis lá do Napoleon Hill, né? O hábito do consumo. Né? Então, não, o hábito do consumo não, o hábito da economia, desculpa. O hábito da economia. Deixa eu mandar o beijo semanal aqui, o abraço sem semanal dúvida. pra ela sempre, Angélica Lacqua, né? Sempre ela, a Erika fez parceria com ela e eu não tô sabendo. Mas são 224 páginas. Bem diagramadinho, né? Bonitinho. E assim, ó, vai ter passado o ano novo ali, Natal e Ano Novo, mas uma semaninha de férias todo mundo pega ali entre janeiro e fevereiro. Não, e ele quer. Então dá pra ler em uma semana, tranquilo. Eu vou fazer um comentário que eu não costumo fazer, mas só pra ilustrar. Na semana da Black, quando começaram os descontos na Amazon, eu paguei R$17 pra esse livro. Tá louco. E tu tá revendendo por quanto? Não, esse aí não tá pra revenda. Esse aí tá no acervo pessoal. Esse vai ser o 01 Esse só de o Augusto quantos vai ter. do ano? Vocês estão um dando... de esse é bom 30? pra ser o 01. Esse é bom um de pra 30, um de 15, Um um de de 10? Cada um qual é o número estabeleça a aí? sua meta. Pode ser, inclusive, o único do ano, se for o caso. Pronto. Se as pessoas já se colocarem em movimento da leitura. Já tá lindo. Mas, Vocês hein? estão dando tempo pro convidado pensar, né? é isso, né? É isso que tá acontecendo aqui. Bom, gurizada, então vamos puxar diretaço o nosso outdoor, Fabrício. Que mensagem deixaria e pra quem? Eu vou deixar uma mensagem pros prefeitos. Boa! Porque eu acredito muito no programa e acho que é um grande programa para o prefeito que pegar um município que vencer a eleição, for o próximo prefeito. Para os que já rodam, eles são nossos parceiros, sabem das entregas, sabem o que o Sebrae pode entregar, né? O que a gente consegue entregar. Mas para os novos prefeitos acreditar no desenvolvimento, né? Já vou entrar na frase. Os prefeitos acreditar no desenvolvimento através da melhoria do ambiente empreendedor. A gente acredita que é através do empreendedorismo que a gente consegue desenvolver os negócios locais, e a melhoria do ambiente ele é focado nisso, para os negócios locais, né? Não vai ser uma mágica que vai acontecer, vir uma grande indústria se instalar. Se isso acontecer, que bom, né? Mas a gente precisa criar um ambiente para as empresas que já existem, para as pessoas que acreditam no município, são da comunidade, né? E com isso fazer com que o emprego e a renda fique dentro do município, e a gente tenha uma cidade mais desenvolvida e uma cidade melhor para as pessoas viver, morar, enfim. Maravilha, show de bola. Baita mensagem, tá aí. É a provocação. Tá verdade. louco. Fabrício, se o pessoal quiser entrar em contato, saber mais sobre o programa, onde é que o pessoal pode achar? O Sebrae fica ali na Anchieta, ao lado do antigo prédio do Sicredi, ao lado do Caixeiral, pela Anchieta ali. Tem o telefone, as pessoas não costumam usar, mas é o 3225-0541, que é o telefone do Sebrae. 53, para quem é de fora. Isso aí. Contatos para Pelotas e região aqui, mas para os demais, procure o Sebrae da sua região. Isso aí, o Fabrício Burkert no Instagram ali, me chama, a gente troca uma ideia, já... Show de bola. Enfim.
Maravilha, então, Fabrício. Obrigado pela participação aqui no Café Empreendedor, compartilhar conosco o programa, né? É interessante a gente conhecer e saber do potencial que você tem para nossa região e para regiões aí também que o Sebrae está atuando. Bueno, gurizada, também lembrando, é claro que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi. Aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para Sebrae, seja qual for o teu negócio, o Sebrae é para ti. Também pelo Café nós falamos para a Agência Arcona, marketing de resultados. Chama no Instagram no @Agência Arcona. E também falamos para a VG Gestão de Resultados. Projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o @VG Associados e saiba mais. Também, gurizada, o Café Empreendedor foi gravado aqui diretaço do Fábrica de Podcast com apoio técnico do querido Douglas Bierhaus. Então já aproveita e segue aí no @fabrica.podcast. Agora eu sou o Leandro, deixar um grande abraço e até a próxima edição do Café Empreendedor. Valeu!